Oi, tudo bem? Eu sou o Kleber Saideles, este é o canal Madeira Prima e hoje vamos apresentar a caixinha. Caixinha ou, para outros, porta-joia. A gente fez essa caixinha, gente, e chegamos aqui ao final bastante satisfeitos com o resultado. Não tanto pela peça em si. Quero fazer um comentário. Essa caixinha é pequenininha, mas vocês sabem que fazer uma caixinha pequenininha dá um pouco mais de trabalho do que se a gente faz uma caixa maior ou até mesmo um baú. E dependendo do móvel, até é mais fácil fazer um móvel. Aí eu estava comentando aqui com a Paula isso e ela disse, mais ou menos como fazer roupa de criança e roupa de adulto. Porque tem alguns momentos, por exemplo, a colocação dessa dobradiça assim, minúscula, a gente tem um dedo um pouco avantajado, assim, meio duro já, né? Então é difícil de fazer. Detalhes pequenos sempre são mais delicados. Mas a gente está bem satisfeito com o resultado que a gente obteve a partir disso. Porque a nossa ideia, quando nós começamos esta série de programas, era provar, embora todo mundo discurse, todo mundo diga que isso realmente acontece, é provar aquela tese de que é possível, com um pedaço de madeira retirado muitas vezes do lixo, fazermos algo útil. A madeira é uma das, a gente diz aqui na Madeira Prima, é o quinto elemento, porque a madeira está presente na nossa vida, na vida da humanidade desde o seu primórdio. Isso é que é fundamental. E para nós hoje, a madeira é uma das coisas mais importantes do ponto de vista da sua utilização. Experimente, senhora que está em casa, nós sempre fizemos esse desafio, retirar de perto tudo aquilo que tem madeira. Às vezes não sobra nem a casa, porque a casa é de madeira também. Então a gente tem um apreço por este elemento da natureza. E aqui no Brasil nós temos uma fartura de madeiras. Isso não justifica que a gente jogue fora madeiras que podem ser reaproveitadas. E aqui está a prova. Nós fizemos esse programa, essa série de programas, exatamente para provar isso aí. Claro que ao longo do programa a gente apresentou algumas teses, fizemos aqui algum trabalho e tal, e temos algumas repercussões, na verdade, de parte dos nossos parceiros, que eu achei bastante interessante, selecionei 3 delas. A primeira do Almir Machado, ele diz o seguinte, muito legal e tal, estive em férias, e ele anda nas ruas do bairro e arredores, e algumas caçambas que as pessoas estavam descartando madeiras, com marcos de rodapés, embuia, portas, gaveteiros, roupeiros feitos de cedro, de mogno, então, e ele contou uma história bastante interessante, que vem ao encontro daquilo que a gente está colocando aqui. O Wilson Alves Batista fez um comentário que a gente julgou bastante importante repicar aqui. Porque, na verdade, a gente disse, e a gente repete isso várias vezes em outras circunstâncias, de que o cedro é uma madeira fantástica, porque ela existe em todas as partes do mundo. No Canadá, citamos a Europa, citamos o Brasil, citamos a Austrália, enfim. Ele diz que o seguinte, apesar de várias feitasitas, eu acho que é o tipo de madeira, ao redor do mundo como o cedro, elas são espécies muito distintas entre si. Como o cedro do Líbano e alguns cedros da América do Norte. O cedro vermelho oriental, ele até dá o nome científico de cada uma dessas madeiras, né? Que são gimnospermas, quer dizer, eu acho que ele deve ser especialista aí, né, em biologia. E o nosso cedro rosa, que já é composto de pelo menos 2 espécies. Isso é muito interessante, né? De qualquer modo, preservamos sempre os nossos móveis de madeira, pois precisaremos de um futuro mais verde. Muito obrigado. Então, na verdade, Wilson, a gente entende essa questão. Quer dizer, então, tecnicamente, à luz da biologia, então, pode ser que essas madeiras sejam,
Deve ser, está aqui provado, né, com os seus nomes científicos. Mas para nós da marcenaria, o cedro carrega em si uma característica em todas essas espécies. Nós temos aqui, às vezes, a gente recebe um móvel muito antigo, ou nós tínhamos umas portas de cedro muito antigas, que a gente chama de cedro antigo. Porque ele é um pouco diferente. Inclusive, algumas portas que a gente ainda tem alguns pedaços aqui na oficina, eram cedros vindos da Itália, cedros italianos. Eu sei porque a pessoa que destruiu essa casa, ou seja, que tirou essas portas da casa, era a segunda casa mais antiga na região de Santa Maria. Era uma casa que tinha 100 e tantos anos e as portas e janelas tinham vindo da Itália, inclusive com ferragens italianas e tal. Então, assim, realmente as madeiras são diferenciadas. A gente sente uma pequena diferença, mas no nosso propósito ela é igual, se vocês me entendem. Porque ela é macia, ela é avermelhada, ela tem o dom de ser boa de trabalho, boa de cola, porosa, enfim. Então todas as características estão presentes nessas variedades. Muito importante esse teu comentário. E o Paulo Merli, que eu quero encerrar aqui essa parte da presença dos nossos parceiros, ele diz o seguinte: neste tempo de consumismo em que vivemos, torna-se cada vez mais importantes o exemplo da madeira-prima. Muito obrigado. Mostrando que é possível se aproveitar um pedaço de madeira que teria como destino uma caçamba e transformá-lo em um lindo objeto. Então, provamos a nossa tese. Ao final deste programa, vocês vão ter um clipe das várias fases pelas quais essa caixinha passou, este porta-joias passou. A gente fez ele pequenininho porque a gente estava com certo receio de que se fizesse um pouquinho maior nós poderíamos cometer qualquer erro e a gente perderia então a nossa oportunidade. Certo, gente? Então aqui está o nosso porta-joias devidamente pronto e nós vamos fazer um sorteio no Instagram. Fiquem ligados, que semana que vem nós vamos anunciar o nosso sorteio. Vamos dar um tempo aí para o pessoal se inscrever lá e participar. Eu quero, nesse programa, que já fizemos aqui a participação dos nossos parceiros, eu quero repassar um pouquinho algumas coisas que aconteceram que são muito importantes nesse processo. Pois bem, gente, a construção da caixinha, em tese, ela não tinha assim, muitas dificuldades. Nós fizemos um rabo de andorinha apenas, um encaixe tipo rabo de andorinha aqui. Poderíamos ter feito, como alguns parceiros sugeriram, mais de um. Poderíamos ter feito no estilo malhete também, que é aquele quadradinho, que não é o rabo de andorinha. A gente optou assim por ser uma coisa mais simples. Ainda nesse processo, nós fizemos uma coisa que é característico dos móveis franceses, principalmente cômodas e coisas pequenas, criados mudo e tal, que é esse arredondamento chamado bombé. Então ela ficou um pequeno porta-joia, estilo bombé, com rabo de andorinha, certo? Eu quero me deter um pouquinho na questão do acabamento, porque o acabamento sempre é um desafio. Nós fizemos aqui nessa caixinha o chamado polimento francês. Ainda é possível aumentar o brilho dela com o polimento. A gente vai deixar assim, porque a gente particularmente tem o gosto por esse tipo de acabamento, chamado acabamento encerado. A gente não gosta do alto brilho. Aí se quem ganhar a caixinha pode ir lá passar, né, uma cera, deixar bem brilhoso e tal, certo? A gente usou para fazer esse polimento francês duas coisas. O polimento francês é uma coisa que está associada aqui à nossa goma laca, chamada goma laca asa de barata, goma laca indiana, que é este produto aqui, que vem assim. Ela é dissolvida em álcool. Normalmente se usa entre 120 e 150 gramas de goma laca para 1 litro de álcool. E o álcool não pode ser esse álcool 70, que está na moda agora, nem o álcool esses usado assim, 40 graus e tal. Tem que ser o grau acima de 90. 94, 98, quanto mais perto do 100, melhor. Porque ele tem menos água. Então ele dissolve melhor. O processo de fazer a dissolução da goma laca é esse aqui. Se coloca o volume, né, a quantidade, a gente pode fazer uma proporção. Então se 120, 150 gramas para 1 litro, a gente vê 50 gramas, então seria 1/3 litro. E a gente faz aqui. O legal é a gente preparar uma quantidade pouca. E aqui, inclusive, a Paula datou 2 de 12.
que foi preparada essa goma laca. Não dá para deixar muito tempo, ela perde a vitalidade. Então se coloca dentro aqui da garrafinha a quantidade, se coloca o álcool, se deixa e se vai observando a diluição dela. O teste final, para que a gente saiba que a nossa goma laca está boa para uso, é colocar num copinho, esses copinhos de cafezinho, de plástico, coloca ali, e coloca de volta e verifica no copo se tem alguma borra. Se tiver alguma borrinha, a gente não usa, que ainda não está totalmente diluída a nossa goma laca. Essa é a goma laca indiana. Nós temos uma outra goma laca que é chamada goma laca nacional, mas na verdade a gente rebatizou aqui de uma maneira assim bem ousada da nossa parte. A gente rebatizou chamando de goma laca de pinho, porque ela é completamente diferente da asa de barata, da goma laca indiana. A goma laca indiana é resultado de um processo de um inseto. Coloca os casulos lá numa determinada árvore, quando os casulos eclodem, eles retiram aqueles galhos, fazem lá todo um processo e retiram então essa goma laca aqui nesse formato aqui. Essa goma laca aqui, que é uma goma laca chamada nacional, mas na verdade a gente rebatizou para goma laca de pinho, é feito do nó de pinho, pinheiro, da araucária. Então é retirado os nós, é feito lá uma fervura, enfim, todo um processo, e sai o resultado desta goma laca aqui. Ela é um pouquinho diferente na sua composição. Então ela é usada normalmente no seu corte 320 gramas para 1 litro de álcool. E essa goma laca ela é um pouco mais espessa e ela é um pouquinho mais escura do que esta goma laca, essa chamada goma laca indiana. Só para fazer esse registro, porque é um registro muito raro na internet. A gente quase não vê falar desse tipo de goma laca. Outra coisa então que a gente adotou nessa caixinha foi o chamado polimento francês, que é o seguinte, gente. É um polimento usado, é um trabalho usado de acabamentos muito em pequenos objetos. Uma mesa, um objeto grande, uma cristaleira não comporta muito esse tipo de acabamento. Ele é usado, o chamado pó da pedra pome, que vem nesses vidrinhos aqui. Aqui na nossa região a gente encontra esse produto nas lojas que vendem artigos para dentista. São as chamadas dentárias, eu não sei como é que é no resto do Brasil, onde se compra coisas para dentista. Então tem esse produto aqui, ele é um pouco abrasivo e ele é usado para fazer polimento de dentes. Então a gente usa também para fazer esse chamado polimento francês. Se coloca assim o pozinho, se usa uma estopa, que eu não vou fazer aqui porque já aplicamos. Se molha essa estopa, é importante até que essa estopa seja envolvida com uma outra malha, para ficar mais fácil de a gente passar. A gente molha no álcool ou numa goma laca assim, bem ralinha e capta um pouco do pó e se passa no objeto. Vocês vão ver na internet, principalmente o pessoal que trabalha com instrumentos musicais, os luthiers, eles fazem esse trabalho passando a goma laca de maneira circular. Isso é uma técnica dos luthiers, de maneira circular. Muitas vezes, se a nossa madeira for escura, a gente percebe, em alguns pontos dela, uma coisinha branca, um pontinho branco, porque o pozinho entra e fica ali. Então a gente retira aquela cor branca dali, passando um pouquinho de álcool. Esse é o nosso chamado polimento francês. Depois que faz isso, que é para preparar a superfície, isso é uma maneira de preparar a superfície, então aí sim a gente vem com a goma laca pronta e vamos passando a boneca, né, naquela técnica que a gente já explicou em outros programas, né, uma do lado da outra e tal, e vai passando até chegarmos ao resultado que nos interessa. Se nós continuarmos passando goma laca aqui, à medida que a gente vai passando, vai aumentando o brilho. Porque a goma laca tem uma característica nesse acabamento. Ela forma uma única película. Cada vez que a gente passa, o álcool presente nela vai fundindo a camada que a gente está passando na camada anterior. Fica uma única película. A goma laca é um dos tipos de acabamento que exige o lixamento, a lixação entre as passadas. Então assim, passa-se a primeira vez, ou 1, ou 2, ou 3 demãos, e se lixa. Aí a partir da lixa 360.
pode ser uma lixa 400 e pode ser até uma esponja de aço ou uma esponja abrasiva para ir fazendo esse trabalho. Porque à medida que a gente vai passando, ela vai preenchendo aqueles veiozinhos que a madeira tem, mesmo que a gente não perceba, até chegar numa superfície totalmente lisa. E isso a gente consegue com o processo de lixação. Certo, gente? Bom, esse foi o processo todo que nós fizemos até chegar aqui na nossa caixinha, no nosso porta-joias. Daqui uns dias vocês nos acompanhem lá no Instagram, nós vamos anunciar o sorteio da caixinha. Mais importante de tudo, gente, é que vocês vão assistir agora, quando a gente se despedir, um clipe mostrando todas essas fases, desde a madeira que nós apresentamos até a nossa caixinha, que eu vou pedir para a Paula fazer uma tomada assim muito bonita da nossa caixinha, para que fique como final do nosso programa. Certo, gente? Porque essa série de programas, ela traz para nós a certeza de que nós estamos num caminho que é um caminho quase sem volta, assim como disse alguns dos nossos parceiros ao longo desta série. Ou seja, a preservação, o respeito pelos objetos é uma coisa que está presente desde o primeiro dia que nós estivemos aqui no nosso canal Madeira Prima. E nós cunhamos uma expressão muito antiga, que está conosco há muito tempo e que nos acompanhou desde o nosso primeiro programa, que nós não nos cansamos de repetir no final, né, Paulo? No final de cada programa. Preserve seu móvel de madeira. O futuro será mais verde. Ba ba